A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Olá, a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. E nós estamos começando esse programa hoje com uma notícia, uma informação para você que nos acompanha sempre, é que a partir de hoje nós estamos também pela Rede TV para o Estado do Espírito Santo com esse conteúdo, além, claro, do canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, pelo qual nós temos colocado e está à sua disposição lá diversos conteúdos. Todas as semanas nós temos esse programa, já é um programa que nós fazemos há 4 anos. Você é nosso convidado para acessar o nosso canal também e assistir a edições anteriores desse programa que ele está no ar, disponível para você lá no canal no YouTube. Mas nós também transmitimos pelo canal 126 para você que está conectado pelo sistema livre da Embratel, sobretudo pessoas que moram no interior do Brasil, utilizam muito esse sistema. E para quem usa a Sky Livre, também estamos lá no canal 85. Então tá aí, tá feito o anúncio de onde você nos encontra, onde você encontra os nossos conteúdos. Inclusive, na Embratel e na Sky Livre, nós estamos lá 24 horas nos nossos canais, com diversos conteúdos. Você que está chegando agora, seja bem-vindo a um programa que é produzido pela Igreja Cristã Maranata. E agora você vê os pastores que estamos presentes aqui no estúdio para essa edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Eu vou apresentar e saudar os pastores. Pastor Sérgio Souza, a paz do Senhor. Paz do Senhor Josias, Adriano, Daniel e a todos. Pastor Daniel Moreira, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Josias, paz do Senhor Sérgio, pastor Adriano e a todos queridos. Pastor Adriano Teixeira, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Josias, a paz do Senhor a todos os companheiros e aqueles que estão nos acompanhando. Muito bem, você já viu que essa saudação é a saudação comum, a paz do Senhor Jesus, porque esse é o nosso desejo de que você viva, experimente essa paz que nós experimentamos e compartilhamos com você. Muito bem, este programa Anunciando o Evangelho Eterno, ele tem um objetivo, é nós tratarmos aqui novamente do tema dos assuntos que foram trazidos na Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. E eu vou falar para você aqui que está nos assistindo o seguinte, também a Escola Bíblica Dominical, que vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã, vai ao ar por esse sistema multiplataformas e você também assiste pelo nosso canal no YouTube, o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, todos os domingos às 10 horas da manhã. Marca aí a sua agenda para você não perder, porque nós estamos vivendo uma experiência maravilhosa de revelações, direção do Senhor, dentro daquilo que é a doutrina bíblica, que é o que é tratado, ou que sempre é tratado, nas nossas escolas bíblicas dominicais. Está feito o convite aí, tá bom? Muito bem. E o tema do programa de hoje, olha só, nós estamos tratando do livro de Cantares de Salomão. Você conhece esse livro? O livro da Bíblia, escrito por Salomão, revelado por Deus e que tem riquezas maravilhosas. E o tema hoje é
ou são as características da Igreja Fiel e do Senhor Jesus dentro do livro de Cantares de Salomão. Antes da gente entrar no tema, eu vou chamar aqui duas mensagens que nós recebemos. Uma delas veio de Caratinga, Minas Gerais. São duas irmãs nossas, a Isabela, que só tem 4 anos, e a Sandrine. Elas vão falar sobre o que é o programa na vida delas, a importância desse programa. E também, com uma mensagem no mesmo sentido, a Micaele, que é de Ibirité, Minas Gerais. 2 participações de Minas Gerais. Vamos assistir. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Isabela, eu tenho 4 anos. Meu nome é Sandrine e nós somos da Igreja do Bairro Zacarias, Caratinga, Minas Gerais, do Ministério do Pastor Vander Lúcio. E o Evangelho Eterno para nós tem sido uma grande bênção. Porque estamos aprendendo sobre a volta de Jesus. E como a Igreja Fiel deve estar preparada nesta última hora. Só faltamos também para tocar para nós morar na eternidade com Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos, meu nome é Micaele, sou da Igreja do Canoas, em Ibirité, Minas Gerais, Ministério do Pastor Claudomiro. A Igreja Cristã Maranata, por meio do programa Anunciando o Evangelho Eterno, tem como objetivo anunciar os sinais proféticos da vinda de Cristo, com o único objetivo de alcançar novas vidas e partilharmos deste momento único de comunhão e aprendizado na presença do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Jesus. Obrigado a Micaele, obrigado a Isabela, 4 aninhos, e também a Sandrine pela sua participação. Está aparecendo aqui na tela agora um QR Code. Esse QR Code é se você também quiser participar. Fala para nós qual a importância do programa para você. Esse QR Code vai te direcionar para o WhatsApp. Ali você grava um vídeo de até 30 segundos, manda para a gente. Quem sabe na semana que vem não será seu vídeo que vai aparecer aqui no programa Anunciando o Evangelho Eterno, tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos seguir aqui. Como falamos, o tema é características da Igreja Fiel e do Senhor Jesus, que nós encontramos no livro de Cantares, mais especificamente nos 2 primeiros capítulos do livro de Cantares, que nós vamos abordar aqui. E aqui eu vou ler um texto, como a gente sempre faz, e pedir aos pastores aqui que façam um comentário sobre esse texto, na sequência ou dentro desse tema que nós estamos abordando. O primeiro texto que eu vou ler está no capítulo 2, verso 2 de Cantares, e diz assim: Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Eu vou começar com o pastor Sérgio, está aqui ao meu lado. Sérgio, contextualizando, na medida em que nós estamos agora começando nesse projeto também na Rede TV, contextualizando, o livro de Cantares ele apresenta um conteúdo poético, mas também com um forte apelo profético, né? Com um forte conteúdo profético, da relação entre o Senhor Jesus e a sua Igreja Fiel. Então nós temos aqui uma declaração. Quem fez essa declaração do ponto de vista profético e qual o sentido dela? Então, você falou do Senhor Jesus, da igreja, que são representados no livro de Cantares pelo noivo, figura profética do Senhor Jesus, e a sua noiva, a Igreja Fiel. Aqui, nesse texto, é o noivo falando da sua noiva, ou seja, destacando uma das suas características. Depois nós veremos outras, e a característica, melhor dizendo, aqui mencionada é que a sua noiva, ela se destaca porque mesmo entre os espinhos ela floresce como um lírio. O que é dentro da ecologia, quando você vê um lírio entre os espinhos, isso é algo corrente, algo comum, que de fato existe, que aí tem todo um contexto profético que eu vou deixar para os demais falarem. Muito bem. Daniel, essa abordagem que o Sérgio fez aqui, dentro do contexto da ecologia de Israel, né? Porque aqui o simbolismo que Salomão utiliza é um simbolismo do conhecimento, da ecologia, daquilo que era uma realidade naquela época. Mas há um contraste aí, quando você vê lírio e espinho, só o lírio entre os espinhos, você vê um contraste. A igreja, ela se apresenta com esse contraste diante de uma realidade social que nós vivemos? Sem dúvida, e aí entra principalmente a riqueza profética do livro, que a princípio você lê essa frase
qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas, é algo muito poético. Mas o que é mais importante é aquilo que está além do poético, que é o profético. Então o Senhor Jesus está falando a respeito da igreja fiel, que ela viveria no mundo, porque os espinhos falam do pecado. Tanto é que o Senhor Jesus levou sobre si uma coroa de espinhos, apontando que ele levou sobre si todos os nossos pecados. Amém. Tudo aquilo que causa dor, que machuca, que gera tanta tristeza, que o profeta Isaías profetizou sobre isso. Então a igreja fiel, ela se destaca, mesmo no mundo corrompido, no mundo dominado pelo pecado, ela se destaca porque o lírio fala da pureza, o lírio fala da santidade. E agora o nosso querido pastor Adriano vai completar aí esse aspecto profético. Muito bem, Adriano, passou a bola para você. O texto está usando figuras da ecologia de Israel. Quando se fala que a igreja é como o lírio entre os espinhos, o pastor Daniel já fez menção aqui dos espinhos, da coroa do Senhor Jesus, mas a gente lembra também da parábola do semeador, em que parte da semente caiu e foi sufocada por espinhos. Então, por um lado, é uma exaltação, é uma demonstração da qualidade de uma igreja que mesmo entre os espinhos ela se destaca, ela tem o lugar dela, isso é verdade, isso é uma bênção, mas por outro lado, talvez não seja uma mensagem muito agradável para aquele que acha que servir a Cristo não significa levar a cruz. Ou seja, estamos cercados. Essa é a mensagem. Nós estamos cercados, mas nós temos o nosso espaço. O que nós não podemos é deixar que esses espinhos, como na parábola do semeador, nos sufoquem. Então, o momento profético nosso é o momento em que nós precisamos buscar o nosso espaço nesse mundo, que é um espaço cada vez mais apertado, é um verdadeiro cerco espiritual que a igreja vive, né? Esse é o nosso momento. Muito bem. Só uma frase. E esse texto mostra também profeticamente que, pela ação do Espírito Santo, é totalmente possível que aquele que aceita Jesus como Salvador sobreviver, viva em santidade. Mesmo cercado nesse cerco que o Adriano mencionou, é possível pela misericórdia de Deus e a ação do Espírito Santo. Muito bem. Eu queria chamar a atenção aqui, de você que nos assiste, para dois aspectos. Um deles é o aspecto de que as características que são percebidas no livro de Cantares em relação à igreja fiel, elas definem os parâmetros da igreja, daquela igreja que é amada efetivamente pelo Senhor Jesus, né? O texto que nós lemos diz o seguinte, que tal lírio entre os espinhos, tal é minha amiga entre as filhas. Ou seja, é a igreja para ser amada por Jesus, e quando falamos de igreja aqui, não estamos abordando uma denominação, estamos falando daquele que é a igreja, da pessoa que é a igreja, do povo que faz parte dessa igreja. Então, não estamos falando que a religião A ou B seja certa ou seja errada, estamos falando o seguinte, para estar entre aqueles que são amados por Jesus, aqueles cuja oração é ouvida, aqueles que têm uma experiência real com o Senhor Jesus, é necessário que seja tal como um lírio entre os espinhos. É preciso ter essa característica, isso é importante. E outro aspecto que é interessante a gente abordar aqui é o fato de que o momento profético que nós vivemos é um momento profético em que Jesus está por vir a qualquer momento para buscar a sua igreja e que a igreja precisa estar preparada. Então, qual é a igreja que está preparada? É aquela que é como o lírio entre os espinhos. Então, tudo que você vai ouvir aqui é no sentido de que você entenda qual o seu papel ou quais os parâmetros bíblicos, o que é que a Bíblia ensina que você precisa viver como religioso que seja, ou como igreja fiel, para estar vivendo a obra de Deus e preparado para o arrebatamento da igreja. Eu vou ler aqui um texto da Bíblia que se encontra no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 17, versos 16 e 17, que corrobora com isso que nós acabamos de falar. Esse texto diz o seguinte:
não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então está aí um texto no Novo Testamento que define esse aspecto que nós acabamos de falar aqui. A igreja é uma igreja que não é do mundo, que está santificada na verdade e que vive a palavra, porque a palavra Amém. é verdade. Amém? Amém. Vamos seguir aqui, Cantares capítulo 2, verso 12. Nesse texto nós vamos ver aqui mais um aspecto que diz respeito a essa relação do noivo com a noiva, de Jesus com a sua igreja. Cantares 2,12. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Eu abro aqui para que vocês expliquem qual o sentido dessa expressão. A igreja fiel, biblicamente, profeticamente, é um ambiente que abriga a voz do Espírito Santo. Né? Porque uma coisa é você ter um título de cristão. Isso é uma coisa, né? Não há nenhum problema. Mas outra coisa muito diferente é você ter uma experiência com o Espírito Santo e poder ser um porta-voz daquilo que o Espírito Santo está revelando nesta hora. Então é muito interessante, como o pastor Adriano disse agora há pouco, esses aspectos da ecologia de Israel, porque o Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, poderia ter usado e a voz do pardal, né? E a voz de outra ave, mas ele falou e a voz da rola, porque é um tipo de pomba, exatamente apontando para a humildade, a simplicidade, né, do Espírito Santo. Maravilha. Glória a Jesus. E também algo que a gente pode mencionar é que você falou há pouco, nós não estamos fazendo menção à religião, denominação. Agora, é necessário nós identificarmos aquele que quer a presença de Deus, se de fato a salvação está na sua vida e no seu meio. E uma das evidências é o ecoar da voz do Espírito Santo, que se faz presente pela palavra, a revelação da palavra, pelos dons espirituais. Uma igreja que se deixa governar pelo Espírito Santo, que ouve, que pratica, que executa, que obedece. Então, a voz do Espírito Santo e a liberdade de o Espírito Santo falar é um dos sinais. Deus está na minha vida, Deus está no meio do povo. Glória a Jesus. Você quer fazer um comentário, Adriano? Sobre a voz da rola, esse versículo, ele é situado justamente depois de Salomão falar no livro que a chuva cessou e acabou o inverno. Então é um anúncio de um novo tempo. Profeticamente está indicando aquele momento em que o Espírito Santo quer falar, porque nós estamos vivendo esse momento que o Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a terra, né? E era comum a rola ela arrulhar depois do verão, quando começava a primavera, por isso que fala as vides em flor, até anunciando o seu acasalamento. Então o Espírito Santo, nesse momento, está anunciando que haverá um casamento entre o noivo, que é Jesus, e entre a noiva. É um momento de procriação, não só apontando para esse casamento, que é o marco final de uma grande relação de amor desde o início, né, da existência do homem, como anuncia também a geração de vidas que estão sendo salvas. Vidas estão sendo geradas nesse momento aí, antes da volta de Jesus, porque diz a palavra que após o último salvo o Senhor virá. Então, essas vidas estão sendo geradas, né? Como diz em algum momento mais à frente, as ovelhas que produzem gêmeos. Então, está havendo produção em série de vidas salvas nesse momento. Novas vidas, novas criaturas, quem sabe, né? Deixa eu falar para essa câmera aqui, quem sabe não seja você hoje que vai estar vivendo essa experiência, um novo nascimento, uma nova vida gerada, como o pastor Adriano falou. Mas eu quero puxar o gancho aqui, Adriano, porque você falou das vides em flor. Cantares 2,13 diz o seguinte: a figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Muito bem.
Como é que a gente entende esse texto? E aí você tocou nesse assunto, eu aproveito e começo com você. Das vides em flor, que exalam o aroma. Como é que a gente entende isso dentro do contexto dessa relação entre a igreja e o Senhor Jesus? Porque o versículo fala que a figueira, ela já deu os seus figuinhos. Seus figuinhos, não é? E a figueira é um tipo profético de Israel. Então, já aconteceu o que tinha que acontecer com Israel. O Senhor Jesus até fala da figueira que secou, anunciando que o momento de Israel se encerraria e começaria o momento que seria o momento da igreja. Então esse é o momento em que as vides estão em flor. É o momento da igreja em que há toda uma operação do Espírito Santo através dos dons espirituais, porque a flor vem antes do fruto, anunciando que frutos virão, e frutos que vão ser colhidos para aquele grande dia. São os frutos que estão sendo gerados na presença de Deus, que serão colhidos e levados para a eternidade um dia. Então as vides em flor é esse momento que nós estamos vivendo agora, em que o bom cheiro de Cristo está exalando, está à disposição do homem ainda. Glória a Deus. E as flores, profeticamente, é aquilo que você vê uma árvore florida, né? É uma coisa muito bonita, né? Chama atenção, porque as flores, biblicamente, proféticamente, falam dos dons espirituais. Então, isso tudo se reporta à experiência da salvação. É uma igreja que ouve a voz do Espírito Santo, porque os dons espirituais é bíblico. Está em 1 Coríntios, capítulo 12. Não foi uma coisa que ficou no passado. Por que não no passado? Porque o Espírito Santo não mudou. O Espírito Santo é o mesmo. Deus é o mesmo. Então, a profecia diz que as vides, as igrejas, estariam exalando o perfume das flores. Então, é a manifestação viva, vibrante, diária dos dons espirituais, né, Sérgio? É isso mesmo. E para quem está nos assistindo e que ainda não tinha ouvido falar dessa expressão, dons espirituais, você pode conferir na Bíblia, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, você vai ver a relação, são 9 dons espirituais, e nós podemos aqui dar um testemunho. A partir do momento em que o homem e a igreja conhece essa maravilha, essa glória que são os dons espirituais no seu meio, nós não conseguimos mais viver sem essa bênção, que nos alcança e beneficia em diversos aspectos. Nós podemos destacar na parte coletiva, é um culto. Nos nossos cultos você tem a revelação, a direção do Senhor, como igreja, os seminários, tudo que acontece, o levantamento de um pastor, tudo é através dos dons espirituais, pela profecia, fora os benefícios individuais. Pessoas que são curadas, têm uma direção, o que eu faço com isto, acerto rumo na minha vida. Então os dons espirituais nos norteiam e, acima de tudo, preparam a igreja para o grande dia do Senhor. Glória a Jesus. Você que está nos assistindo já percebeu que esses aspectos que estão sendo trazidos, e isso já foi dito pelos pastores aqui, eles estão vinculados à ecologia de Israel, né? São aspectos da ecologia, são aspectos da fauna, da flora, que têm sido trazidos aqui com um simbolismo maravilhoso. Então vamos para mais um elemento desse? Cantares, capítulo 1, verso 13, diz assim: O meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre os meus seios. Lembrando que esse conteúdo, o conteúdo de Cantares, é um conteúdo poético, extremamente poético, mas que tem uma aplicação sempre profética. Então, o que nós podemos extrair desse texto nessa expressão, meu amado é para mim um ramalhete de mirra? Já chama a atenção que nos Agora outros versículos, né? Exatamente, era o noivo falando da sua noiva. Muito bom. Agora é a noiva que se reporta ao seu amado, ou seja, a igreja fiel, profeticamente, falando do Senhor Jesus, dizendo: Senhor, o Senhor é para mim, eu te amo, e o Senhor para mim é como um ramalhete de mirra, uma planta que, quanto mais esmagada, mais ela traz um bom perfume. Falando do sofrimento. É claro que
O Senhor Jesus sofreu, padeceu no seu ministério, na sua morte, tudo aquilo que a palavra nos relata, mas a igreja, ela diz, servir ao Senhor, amar a Jesus, estar na presença dele, crer, confessar o Senhor Jesus como Salvador, também me traz os meus percalços. A cruz, acho que o Adriano lá atrás falou alguma coisa da cruz, ou seja, tem também o seu preço que é pago. Muito bem. Porque a fé sempre sofreu, a fé genuína, ela sempre sofreu e vai sofrer as oposições a ela, né? Mas a igreja declara o seguinte, apesar de muitas vezes a salvação, o Senhor Jesus ser para mim provação, né? Um sofrimento, mas ele mora no meu coração. Amém. Eu sinto esse amor, eu provei desse amor, minha alma foi tocada, não foi o intelecto que foi tocado. Uma coisa é o intelecto, o emocional ser tocado, queridos. Outra coisa é a alma ser tocada. Por este amor glorioso, que é o toque do Espírito Santo, Adriano. É verdade. E nós acabamos ficando sem desculpas em relação ao livro de Cantares, que usa o tempo inteiro de elementos da ecologia. Veja que não é um livro que está falando daquilo que Paulo viu lá no terceiro céu, né? Paulo disse que ouviu coisas inefáveis. Está falando de elementos aqui do nosso dia a dia. Então é Deus descendo ao nosso nível para nos fazer entender verdades que estão lá com Ele, verdades espirituais. Basta nós termos o auxílio do Espírito Santo para nós entendermos o que o Senhor está falando conosco, que foi a própria dinâmica de ensino do Senhor Jesus, né? Quando falou olhar os lírios do campo, o próprio Senhor Jesus usou essa forma de ensino, né? O tempo inteiro. Por isso que crente em Jesus, aquele que tem uma experiência verdadeira com o Senhor, ele não retrocede. Isso. Ele não desiste, ele não para na caminhada, não importam as batalhas, sejam dentro de casa, materiais, físicas, as enfermidades e as oposições à fé, já mencionadas pelo Daniel. Amém. Muito bem. Eu vou ler um texto aqui no Novo Testamento, Atos 5:41, que fala sobre os discípulos de Jesus e da alegria deles em padecerem, em sofrerem em nome do Evangelho. Diz assim: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta em nome de Jesus. Então, aqui a luta que eles passaram ali, o sofrimento que eles tiveram, eles viram o exalar do bom cheiro de Cristo, né, da bênção do Senhor na vida deles, a ponto deles se alegrar, regozijando-se, diz a palavra. Nada se compara a ser um salvo em Jesus. Amém. Nós estamos com o nosso tempo já adiantado, caminhando para o final, e eu vou ler ainda mais um texto em Cantares capítulo 2, verso 1, né, e pedir que um de vocês faça uma abordagem para a gente não deixar passar. Cantares 2:1 diz assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Daniel, qual é o sentido dessa abordagem que foi feita aqui? Mas o noivo declarando para a noiva, mais uma vez, usando aspectos da ecologia, porque essa rosa de Saron, ela formava um tapete assim avermelhado. Então, profetizando a respeito da salvação pelo poder do sangue de Jesus, que é o seu próprio Espírito, né? E o lírio dos vales, ele é aquele que é os 3 vezes santo, ele é aquele que no meio dos vales das lutas, dos vales da aflição, do vale da sombra e da morte, ele é aquele que é a esperança da salvação do homem. Glória a Jesus. Muito bem. Nós estamos já caminhando para o final do programa e sempre nesse momento nós pedimos a um dos pastores presentes aqui que faça uma aplicação, uma abordagem, né, aplicando o que foi tratado aqui à sua vida, a vida daqueles que estão nos acompanhando, nos assistindo. Eu vou pedir ao pastor Daniel Moreira para fazer essa abordagem. Queridos, o Senhor Jesus nos salvou, nos colocou num novo e vivo caminho, cujo destino é a vida eterna. Nessa jornada, nessa trajetória, grandes são as batalhas da vida e os enfrentamentos que tentam abalar a fé dos nossos corações. Deus, porém,
pela ação do Espírito Santo, nos dá todos os recursos para vivermos em santificação e vencermos qualquer luta, estando assim prontos para o grande dia do Senhor, o dia do arrebatamento da igreja. Louvado seja Glórias o a nome do Deus. Senhor. Muito bem. Amém. Está aparecendo um QR Code aqui agora na tela, que é diferente, ou seja, ele aponta para uma outra forma de comunicação daquele primeiro que nós mostramos para os vídeos. Esse agora, quando você aponta a câmera do seu celular para ele, você vai para o WhatsApp, mas tem uma questão proposta ali, que é uma questão que vai falar sobre o tema da próxima semana, do programa da próxima semana. Então, se você quiser participar, você pode participar. Eu vou ler rapidamente uma resposta que foi enviada para nós aqui, por causa do nosso tempo, que foi enviada por Rosiane Freitas de Cocais, no estado de Minas Gerais. Boa participação de Minas Gerais hoje aqui. Ela diz o seguinte: a vinha fala da herança que a Igreja Fiel recebeu do Senhor Jesus. As pombas apontam para o olhar singelo do Espírito Santo. O lírio entre os espinhos fala da santidade da Igreja em meio a um mundo dominado pelo pecado. As vides em flor remetem para a beleza e a fragrância divinal dos dons espirituais. Então isso aqui foi uma resposta que foi enviada por uma irmã nossa, Rosiane Freitas, de Minas Gerais, cidade de Cocais, que está acompanhando a Escola Bíblica Dominical e, por isso, ela conseguiu responder perfeitamente aqui dentro daquilo que nós trouxemos aqui. Né? Amém? Bom, a gente então vai se despedir de todos aqui. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês nesse programa, né? E já fica aqui o convite para vocês estarmos juntos, né? Para que estejamos juntos na próxima semana, se Deus quiser, e para aquele que nos assiste também para estar. Pai do Senhor. Amém. Pai do Senhor a Pai do todos. Senhor. Pai do Senhor, Pai do Senhor a queridos. todos. Muito bem, chegamos ao final então de mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Você é nosso convidado para a semana que vem estarmos juntos, se Deus quiser, neste horário, através desse canal que você está assistindo, tá bom? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.